Sabe aquele bagulho que a galera espiritualizada tem por aí na internet de que encerrar ciclos é muito importante pra trazer prosperidade pra sua vida? Pois é, eu nunca tive essa brisa, mas eu sou um cara bem mente aberta. Então hoje eu estou aqui pra testar o quanto isso é verdade, encerrando esse meu ciclo tóxico com Corrida Mortal. Se você conhece o canal, já sabe que eu falei do primeiro filme, falei do segundo, e hoje eu tô aqui pra falar logo do terceiro e do quarto numa tacada só porque eu não aguento mais ver esses filmes. Mas, pra caso você não me conheça, não conheça a Corrida Mortal, ou, por exemplo, não se lembre do que aconteceu porque faz tempo que eu fiz esses vídeos, eu vou dar uma breve recapitulação. Então vem comigo no túnel do tempo pra gente revisar o que é essa franquia antes de seguirmos adiante. Corrida Mortal é uma quadrilogia de filmes de ação B, sobre carros de corrida com mísseis, metralhadoras, bem Mario Kart da vida mesmo, que correm em uma penitenciária. O contexto dessa história é que, em um futuro distópico, a economia mundial quebrou, e problemas financeiros trazem consigo problemas de moralidade. Por causa disso, nesse mundo, os estrados fudidos decidiu permitir que empresas privadas comandassem as prisões do país. Então, numa pegada bem Black Mirror, uma noite de crimes da vida, algumas empresas compraram as prisões estatais para transformar em produto. Tanto a prisão em si, quanto os penitenciários. E nesse contexto, nós conhecemos a Wayland, uma empresa televisiva que é dona da penitenciária Terminal Island, uma prisão de segurança máxima que detém as piores pessoas do mundo. Gente que só fez coisas horríveis que você já deve imaginar o que é, né? É tipo o maluco que inventou a pizza de feijão. É disso pra baixo. E essa empresa decidiu criar um jogo pra tirar dinheiro do seu produto, no caso, a prisão, porque no fim das contas é sobre isso, né? Toda empresa privada quer fazer dinheiro. Assim foi criado um programa chamado Corrida Mortal, um show na qual os presidiários montam seus próprios carros com metralhadoras, RPGs, napalm, entre outras inúmeras armas, pra correr e gerar entretenimento. E as pessoas mundo afora, os telespectadores, amam isso. Esse conteúdo real, essa violência sendo tratada como entretenimento, onde as piores pessoas do mundo apostam corridas sem restrições, com mortes brutais de verdade. Esse é o contexto da franquia e sim, eles conseguiram tirar 4 filmes disso. O primeiro é o clássico com o Jason Statham e dirigido pelo Paul W.S. Anderson, que conta a história do Jensen, que é um maluco que foi incriminado injustamente, como um plano maquiavélico da dona do programa, justamente para mandar o cara pra prisão pra ele poder correr. E aí lá ele assume o manto do protagonista, Frankenstein, que é o dono do rosto da franquia do primeiro até o quarto filme. Tudo isso porque o Frank original tinha morrido. E não dá pra fazer um programa desse sem o protagonista, né? Tipo fazer um episódio de Corrida Maluca sem Dick Vigarista. O segundo filme já é um prequel, que conta a história de como essa penitenciária nasceu, como o programa foi criado, até ele se tornar o Corrida Mortal. E a história do Frank original, vulgo Carl Lucas, e como ele virou essa persona. E hoje nós vamos falar do 3 e do 4 e encerrar de vez essa franquia, como eu disse, numa tacada só, pra eu não ter que falar mais de Corrida Mortal. Dito isso, muito prazer, eu sou o Matheus, e hoje eu sugiro que vocês recostem na poltrona, peguem uma batatinha e chamem seus amigos que nós vamos falar de Corrida Mortal 3 e 4. Corrida Mortal 3 foi lançado em 2013. Ele precede com a direção do Royal René e ele é uma continuação do prequel de 2010. Sim, uma continuação de prequel. Você imagina o quanto isso vai dar certo, né? O cast, inclusive, mantém as mesmas pessoas. A gente tem o Luke Goss fazendo o Carl Lucas, protagonista. E o resto da galera também tudo volta. Danny Trejo fazendo o Goldberg. A Trinity Fênix faz a comissária de bordo do Carl Lucas, vulgo Katrina, que também é o interesse amoroso dele. Até a porcaria do Listes, personagem ruim, volta. E o 14K, que são interpretados, respectivamente, pelos mesmos atores do anterior. O Frederick Kohler e o Robin Shaw. O orçamento também aqui é quase a mesma coisa. O do segundo filme foi tipo 7 milhões, o do terceiro é 6,5, o que já indica pra nós que orçamento não é desculpa pra caso o filme tenha uma qualidade baixa, até porque o segundo é muito legal, muito bem feito. E spoilers à parte, aqui falta muita qualidade. Mas deixa eu parar de gracinha e bora falar logo sobre a trama dessa bomba. O Corrida Mortal 2 acaba com o Carl Lucas sofrendo um acidente, na qual os manos jogam um RPG no carro dele, que explode, o maluco começa a ser incendiado, fica todo desfigurado. E todas as pessoas, não só os espectadores, mas a galera ali, amigos dele, rivais dele, acham que ele morreu. Nessas ele faz um acordo com a apresentadora do programa, a September Jones, e pronto, daí nasce o personagem Frankenstein. O Lucas toma esse manto. Aí, pausa
pausa aqui rapidão, porque eu esqueci de mencionar isso na hora que eu tava contando a trama dos filmes. Mas existe uma parada aí, um acordo, que se o corredor ganhar 5 corridas seguidas, não sei se é seguidas, acho que é só se ele ganhar 5 corridas, o maluco ganha liberdade. Pronto, era isso. Voltando agora pro terceiro filme, a história é a seguinte. O Lucas tá a uma corrida só de ganhar a liberdade. O maluco tá numa win streak de 4. É, lá ele máximo. Simultaneamente, a Wayland, empresa responsável pelo programa, tá sendo comprada por um bilionário excêntrico chamado Niles York. E o próprio Wayland e o Niles estão numa guerra burocrática ali, porque o velho não quer vender a empresa, mas por causa de uma brecha no sistema, o Niles consegue comprar, e com a nova aquisição, vem novas regras. O Niles quer mudar bastante o Corrida Mortal. Na verdade, ele quer franquear o programa. Então, para a primeira tentativa, eles vão fazer o Corrida Mortal na África do Sul. E pronto, tá aí a nossa sacada de roteiro para fazer o filme se passar num lugar pobre e onde o orçamento caiba no bolso deles. Mas, pouco antes de ser transferido, o Lucas tem uma conversa com o Sr. Wayland, na qual o velho fala que tem uma tecnologia fodona aí, que consegue reconstruir o rosto do cara 100%. Beleza, vamos abstrair. Pra mim, isso não é um problema, é uma franquia de ação B. E eu mesmo não sou uma pessoa que tem problema com suspensão de descrença. Mas, nesse caso, é diferente porque é uma sacada idiota de roteiro. Porque, no fim das contas, não faz diferença o personagem tá com o rosto bonito ou não. Na real, isso só existe por um único motivo: economizar com maquiagem nas cenas do Lucas. Então segundo out já, vamos ver até onde eles vão com essas ideias idiota pra economizar no bolso. Também, durante a conversa, o Wayland fala umas coisas bem estranhas. Uns bagulhos sobre destino e o quanto a persona do Frankenstein é importante pro Corrida Mortal continuar existindo. Mas não importa tanto. Em seguida, o protagonista vai de encontro com o novo dono do programa. E logo de cara eles já não se gostam muito. O Niles até tem que ameaçar o Lucas porque ele não quer correr por ele. Que acaba sendo bem dane-se, tá? Mas esse filme tem muito disso. Uns diálogos que você vai ver e você vai falar, tá, e como se ele não tivesse desfecho ou só tivesse ali pra cumprir tempo de tela. Então a galera é mandada pra nova base de operações do Corrida Mortal, agora na África do Sul. E meu Deus, este filme fede a terceira temporada de Prison Break. Puta, eu já tinha feito essa comparação no vídeo anterior, justamente por causa da estética de ambas as obras. Esse aspecto industrial sujo, ano 2000, que sem sombra de dúvidas o Corrida Mortal bebeu da fonte do Prison Break e de outras obras parecidas. O próprio Resident Evil do Paul W.S. Anderson também tem isso. Mas caraca, esse terceiro filme, o que ele faz é brincadeira. Parece mesmo que ele queria copiar Prison Break. Se você já viu a terceira temporada, você vai ver que tem um contexto que dá pra relacionar ali. E cuidado, porque agora eu vou dar um spoilerzinho sobre a terceira temporada de uma série que lançou há mais de 10 anos atrás. 2008. Caralho, daqui a pouco vai fazer 20 anos. Beleza. O Michael é preso de novo e ele vai pra uma prisão no Panamá que tem exatamente essa mesma estética. Saturação muito alta. Tudo é esse filtro laranja, tem areia pra todo lado e esse aspecto sujo industrial desgastado. Isso é um problema? Lógico que não, é só uma escolha estética. Mas caraca, ô Roy René, disfarça um pouquinho. Enfim, lá do nada começa uma briga já. Parece que colocaram isso aqui só pra ter uma cena de ação rápido, porque o filme tava muito parado. E no meio dessa rebelião, a máscara do Frank cai, revelando que era o Carl Lucas o tempo todo. Oh, meu Deus, quem diria? E aí você pensa, pô, a reação dos amigos dele vai ser: não, Lucas, você tá vivo, que saudades, eu te amo tanto. Não, é bem pelo contrário. A galera fica puta com ele que ele tá vivo, porque segundo eles, ele mentiu, era pra ele ter contado que ele estava vivo. A mina dele, inclusive, dá um tapa na cara do mano e fica o filme inteiro de doce pra ele. Tem esse draminha que o Lucas não podia contar que ele tava vivo, porque ele tinha feito um acordo com o Wayland, que se ele ganhasse as 5 corridas, não só ele ia ser liberto, mas a equipe toda dele. E ele não podia contar, porque se ele contasse, ele morria, sei lá. Tá, é isso aí e vamos ter que aceitar essa bosta. E o Lucas vai passar grande parte do filme tentando ganhar de novo a confiança dos amigos dele. Tem até esse momento que ele reúne todo mundo pra falar sobre o acordo que ele fez, que ajudar ele teria um peso enorme e ele não queria trazer esse peso pras pessoas que ele ama. Esse filme é bizarro, porque tipo assim, é um filme de corrida mortal. A classificação etária é 16 anos. Ele tem cenas de violência gráfica, tem um gore ali que nem é tão pontual, existe bastante gore. Tem até cenas picantes, se é que você me entende, de coisas íntimas, vaza uma tetinha, uma bundinha. Mas o texto dele, o roteiro desse filme, parece que foi escrito por uma IA. Papo 10 de que se você colocasse a porcaria do chat GPT pra escrever, ele conseguiria fazer um negócio um pouco mais profundo. E tipo, esse pra mim é o grande problema de Corrida Mortal. E é um bagulho que eu já abordei nos outros vídeos. A franquia não sabe o que quer fazer, pra qual lado eles querem seguir, sobre o que eles querem falar. E eu acho que isso se deve muito ao fato de que existe um conflito de interesses muito
muito grande ali entre o Paul W.S. Anderson, que escreveu os 3 primeiros filmes, e o Roy Reinier, que dirige o 2 e o 3. Existe o contexto super complexo e que eu acho muito da hora da distopia capitalista que engloba esses filmes, e que ele pede sim que tenha um texto um pouco mais denso, um pouquinho só, um pouco mais profundo, com camadas, foco na decisão dos personagens e no peso de se viver nessa distopia que é o Corrida Mortal. Mas tem também a franquia de filmes de ação B, que só tem essa gimmick como furo de roteiro, né? Artifício, desculpa, de roteiro, pra gerar cenas de ação legais de Corrida Mortal. E esses filmes ficam mesclando entre esses dois conflitos, mas eles nunca fazem um dos dois bem. Ele não se aprofunda 100% no roteiro e nas decisões, não se aprofunda também 100% na direção pra fazer um filme de ação legal. O primeiro filme quase não tem diálogo, a trama é super idiota e ele dá muito mais foco pra ação. E, por sinal, ele executa isso muito bem, é o maior mérito daquele filme. O quanto a direção consegue ser boa pra fazer um filme de corrida. Passa muito bem essa sensação de velocidade, as pancadas, os tiroteios, mas também o desgaste industrial desse mundo pós-apocalíptico. O quanto a corrida mortal é mortal. Eu sei que é idiota falar isso, mas tipo assim, o terceiro filme, por exemplo, não consegue me passar essa sensação de perigo. Aí o segundo filme já é outra vibe. Ele tem tipo 1h30 e só vai ter corrida lá nos últimos 30 minutos. Então é um filme que se aprofunda muito mais na outra parte, no contexto. E aí chega que ele não sabe o que quer fazer. Esse filme é o conflito perfeito entre o que o 1 e o 2 fizeram. Crê em Deus Pai, o Roy Reinier é um diretor péssimo, cara. As escolhas dele são todas uma bosta. Mas no segundo filme passa batido, porque lá existem tantos outros acertos que eles mascaram quanto ele é um diretor ruim. Porém, aqui parece que o cara teve muito mais liberdade criativa. E é nítido o quanto dar liberdade pra esse cara é um problema. Esteticamente, esse filme é feio. E não é um feio que se paga, porque o segundo filme também é feio. Ou pelo menos um feio que tem um conceito artístico ali que corrobore com o que ele tá querendo passar pra mim. Não, ele só é feio e genérico mesmo. Parece que eles não conceberam nada de estética na hora que eles pensaram, vamos fazer a fotografia desse filme. E tem esse conflito bizonho que ele não sabe o que quer fazer com o próprio filme dele. Além de que, na moral, se você acha a direção de câmera do 2 ruim, nossa, vocês não sabem o que vem pela frente. Mas eu vou me guardar pra falar disso quando a gente chegar na cena de corrida. Depois disso tem uma cena que as comissárias de bordo têm que lutar, meio que pra decidir quem que vai ser os corredores dessa corrida. Um bagulho que não importa em bosta nenhuma e não faz nem sentido, porque é óbvio que a Katrina vai ganhar, porque se ela não ganhar, o Frankenstein não corre, o Lucas não corre. E tipo, não teria nem sentido, né? Nem pra ter filme, se isso acontecesse. Também, cada corredor é implantado com um chip rastreador, que se o cara sair do percurso, tentar escapar, ele vai tomar míssil na boca. E com tudo isso, bora finalmente pra primeira corrida. E agora chegou a minha hora. Era pra isso que eu tava esperando. O vídeo todo, na verdade, é feito só pra esse momento. Eu vou te dar uma palhinha do que é esse menor dirigindo, pra vocês verem que não é chatice minha. Isso que eu vou mostrar agora é uma cena sem cortes, eu não alterei nada. Isso é o Roy Reinier dirigindo um filme de ação. Ninguém para a gente! Vê se sai do meu caminho! Cuidado, capacitado! O que você acha que eu tô fazendo? Tá vindo atrás da gente. Droga! Luke, você tá em segundo lugar. Preciso ultrapassar o Razor. Tô na última curva antes da linha de chegada. Vai, Luke, acelera! Irmão, não dá pra entender nada. Corrida Mortal 3 comete o que pra mim é o maior pecado que um filme dessa franquia pode ter. Ele não é nem divertido. O filme é tão mal dirigido que não dá pra você entender o que tá acontecendo. Não dá pra entender as corridas. Por consequência, elas são uma bosta. Um filme de corrida mortal. E as corridas são ruins. Elas não são instigantes, elas não são emocionantes, elas não são nada. É só um monte de corte brusco acompanhado de uma câmera lenta irritante. E aqui, beira o bizonho, porque não tem sinalização nas pistas. Não dá pra você entender o trajeto que eles estão correndo. Juro, tem uma cena que os caras estão correndo ali no meio de umas dunas no deserto, que, mano, eles começam a correr em círculo, um em volta do outro, se perseguir, dar cavalinho de pau. Você não entende o que tá acontecendo. Não parece uma corrida. É literalmente assustador o que rolou aqui. Tipo, eu até poderia fazer igual eu fiz nos vídeos anteriores e falar pra vocês quem são os participantes da corrida,
particularmente, inclusive, é um negócio que eu acho bem legal de fazer, mas o próprio filme caga quilos pra esses personagens. Então, é isso, que se lasque, eu também não vou dar atenção pra eles. Mas aí o Lucas perde a primeira corrida porque ele tinha feito um acordo com o Niles, né, de que ele não podia ganhar, até porque se ele ganhar vai ser a 5ª corrida e ele vai ganhar liberdade. E isso não pode acontecer porque não dá pra seguir com esse programa sem o Frankenstein. Aí nessas, o Niles ameaça matar não só o Lucas, mas toda a equipe dele. Então, de propósito, ele vai ficar em segundo nas corridas. Aí tem uma cena que... tipo, é estranha, é bem difícil de descrever ela, mas eu vou tentar. Depois de voltar dessa corrida, o Goldberg é esfaqueado, não entendi porquê, alguém ataca ele e boa, ele toma uma facada no braço. E ele vai pra ala da enfermaria. E aí, lá, a enfermeira paga um boquete pro Goldberg. Sei lá, eu não sei qual o motivo dessa cena. Eu também não esperava num filme de corrida mortal ver isso, mas tá aí pra você a bunda do Danny Trejo. Que mais? Aí tem a segunda corrida, morre um monte de gente, que não importa nada, tem um grupo terrorista ali, sul-africano, que é contra a corrida mortal, e eles começam a correr atrás dos corredores e dar tiro nos caras, tacar bomba, começa uma rebelião. E nessas, os manos atacam o pit stop do Frankenstein e matam o Goldberg. Aí na terceira corrida morre mais gente ainda que não importa, e o 14K ganha porque, de novo, o Lucas deixou o cara ganhar. Só que aí vem o pulo do gato desse filme. Na verdade, esse vídeo inteiro eu só fiz por causa dessa cena. Acontece um negócio tão bizonho, tão indescritível, que realmente me deixa sem palavras. Mas vamos lá, eu vou me esforçar pra contar pra vocês. O Lucas entra com o carro dele no lugar onde todo mundo estacionava os carros ali pra fazer as manutenções. Vamos chamar de garagem. E ele roda o corredor da garagem por um tempo. Até que, de repente, ele sai no estúdio de produção onde a galera coordena o programa. Tipo, como? Que tipo de arquitetura é essa? Que numa garagem subterrânea é o mesmo andar onde fica o estúdio de produção de um programa de televisão. O maluco literalmente só seguiu o corredor reto, pronto. Ele sai onde o Niles está. E lá a assistente dele acorrenta o mano numa mesa, um personagem que eu nem mencionei porque... E o Lucas atropela ele e parece que ele morreu. Na verdade, parece que todo mundo morreu. Mas é aí que vem. Corrida Mortal 3 mostra por que ele tinha tantos diálogos idiotas. Todo esse texto ruim, essa novela mexicana, era proposital. Aparentemente todo mundo morre nessa explosão, e só o Lucas que tá vivo, né? Inclusive, a própria enfermeira confirma isso através do chip que foi implantado no Lucas. O Listes também vai lá e vê ele, mas o Lucas tá meio dodói da cabeça. Ele fica gritando, eu não sou o Frankenstein. E aí a cena corta e mostra o Lucas, a Katrina, o Goldberg e a enfermeira numa praia. E então veio o plot a lá Shyamalan da vida. No começo do filme, lembra que o Lucas e o Weyland tiveram uma conversa lá sobre destino e o quanto o Frankenstein é importante pro programa? Pois é. Ali, os dois arquitetaram um plano. Porque o Weyland queria o Niles fora do caminho para ele ter a sua empresa de volta, e o Lucas queria liberdade. Então, eles forjam a morte do Goldberg para que ele possa executar as coisas do lado de fora, inclusive com a ajuda da enfermeira. E aí, a assistente, que também tá tramando junto do Weyland, amarra o Niles na sala. E o Lucas atropela ele. Mas pouco antes do impacto e da explosão, ele e a Katrina fogem dali e deixam o Niles lá. E o Listes salva o Niles. E depois mente dizendo que ele é o Frankenstein. E agora o Niles, ex-bilionário e dono da empresa, vai se tornar um presidiário. Não só um presidiário, ele vai se tornar o Frankenstein. Eu sou Frankenstein. Mano, que plot, velho. Mano, tipo, essa é a coisa mais idiota e brega que eu já vi na minha vida. Os malucos fizeram um roteiro propositalmente ruim durante a sua 1h50, só pra ele compensar com um plot incrível. Mas essa reviravolta nem é boa, caralho. Tipo, é muito foda e até chato eu fazer esse tipo de reclamação, porque elas são muito objetivistas e muito continuistas. Mas a real é que esse filme me irritou. Ele não sabe pra onde ele quer ir, ele não sabe o que ele quer fazer, sobre o que ele quer falar. Não é um filme de ação legal, não diverte pela trama absurda, não se aprofunda no seu contexto. Além de ser um filme de quase 2 horas que não faz jus, ela não se paga, não tem motivo pra esse filme ser tão longo. Na real, nada justifica isso. Era pra ser um filminho de 1h20 que tava de ótimo tamanho. E ainda tem essa reviravolta besta no final só pra ter um clímax
impactante. É muito estranho dizer isso, porque pra você se decepcionar com alguma coisa, você tem que estar esperando algo positivo. Mas Corrida Mortal 3 é uma decepção enorme pra mim. Depois de 2 filmes muito legais, vem isso. Honestamente, falando na moral agora com vocês, 100% de franqueza, eu nem queria falar sobre esse filme. Mas eu acabei assistindo o quarto, e aí eu falei, tá, vou encaixar os dois ali e a gente já mata os 2 coelhos com uma cajadada só. Mas, mano, pra mim, eu já dei palco demais pra essa bosta. Esse filme merece ficar no ostracismo, que é onde ele tá. Ninguém sabe que esse filme existe. Corrida Mortal 3 é podre. E só isso, é podre e chato. Mas pra piorar, é um filme que faturou bem. Ele faturou muito bem, porque o 2 custou um pouquinho a mais, meio milhão a mais, e faturou 8 milhões. Esse aqui faturou 8,47. O que, obviamente, abriu espaço pra gente ter um quarto, né? Corrida Mortal 4. Lançado em 2008, dirigido por Don Michael Paul de O Ataque dos Vermes Malditos 5, 6 e 7, entre outras bagaceiras, tipo, sei lá, Escorpião Rei 5. O cara fez isso. Protagonizado de novo pelo Danny Trejo. O maluco ama essa franquia, ele vai voltar sempre que tiver filme dela. Zack McGowan e, pasmem, o Danny Glover tá aqui também. Imagina você sair de Máquina Mortífera e cair em Corrida Mortal 4. E a brisa é o seguinte: Corrida Mortal 3 é tosco, mal dirigido, tem cara de filme feito no automático, mas, por bem ou por mal, ele cumpriu o que a Universal queria. Ele fez dinheiro e, principalmente, vendeu bem no mercado de home video. Até porque essa franquia nunca foi pensada pro cinema. Sempre foram filmes muito baratos, feitos pra rodar ali no DVD. Eu mesmo, na minha infância, ali na minha adolescência, quando eu assisti esse filme, eu assisti no DVD. Mas, depois do terceiro, eles ficaram 5 anos parados. Até porque também não é a franquia mais famosa do mundo. Então, não tem tanto público pra continuar. Tem eu e mais 2 pessoas pelo Brasil aí que são fãs. E aí, com isso, a Universal tava naquelas, né? Quando der vontade, a gente faz outro. Até porque se for pra fazer mais um filme no automático, é melhor não fazer nada. E meu Deus do céu, se todas as empresas cinematográficas pensassem desse jeito, a gente ia economizar tanto com filme ruim. Que pariu, a Universal é foda. E entre 2013 e 2018, o cinema de ação mudou muito. A gente teve John Wick 1 e 2, Mad Max Fury Road, Creed, além de que foi o auge do cinema de herói, que também é um gênero que tem muita ação. Referências que modelaram esse gênero. A ação se tornou muito mais estilizada, violenta e focada em coreografias e efeitos práticos. Um negócio que Corrida Mortal sempre fez, inclusive. Se você olhar pra trás, pros 2 primeiros filmes, até o terceiro mesmo, que apesar de ser ruim, ele também é assim. É uma franquia que usa muito de efeitos práticos, tem pouquíssimo CGI, os caras gostam mesmo de fazer as cenas de ação. E aí, com essas principais influências, John Wick, Mad Max e, por incrível que pareça, Avatar do James Cameron, eles pegaram esse Frankenstein de ideias, trocadilhos à parte, bateram no liquidificador e daí nasceu a ideia de Corrida Mortal 4. E o nosso contexto é o seguinte: a economia dos Estados Unidos colapsou de um jeito alarmante, a ponto de que desemprego se tornou algo banal. E com isso, violência, roubos e crime também crescem muito. Na verdade, o nível de anarquia subiu tanto que o governo foi obrigado a construir um muro que separe a civilização normal dos criminosos. Tipo o que a Alemanha fez durante a Guerra Fria com o Muro de Berlim, que foi separado o país. Então, só que aqui separou a população carcerária da população normal. Com isso, a Wayland, referência mundial de empresas que conseguem tomar conta de sistema carcerário, foi contratada para gerenciar esse muro que se tornou a maior prisão privada do mundo, conhecida como a Cidade da Expansão. E os presidiários amam o Corrida Mortal. Na verdade, eles pregam isso religiosamente, quase como se fosse um evento que fosse importante demais para que o mundo da expansão continue existindo. E agora, dentro dessa cidade, quem ganha as corridas não ganha liberdade, se torna o rei da cidade. E essa situação obrigou o governo a banir todas as transmissões legítimas de Corrida Mortal. Então, a expansão criou um canal na Dark Web, sim, é isso mesmo que você entendeu, para poder continuar transmitindo o programa. Além disso, existem cassinos clandestinos que fazem apostas nesses jogos de quem vai vencer e quem não vai. E caraca, isso é muito foda e muito atual. Tipo, como eu já disse, pra mim, essa brisa da distopia capitalista é a melhor coisa do Corrida Mortal, da franquia inteira, na verdade. E o que eles fizeram nesse filme aqui em específico é um bagulho que pra mim tem muita noção e tato de texto. A distopia do começo da franquia extrapolou a ideia. E na moral, é isso que ia acontecer na vida real mesmo, se esse cenário fosse real. Onde empresas privadas tomam conta do sistema prisional, que, mano, é um bagulho que eles não têm condições de fazer. Eventualmente, essa situação ia explodir
explodir em uma distopia muito grande. E é o que acontece nesse filme. Ainda mais com os problemas econômicos que a franquia traz e o contexto onde a empresa não só toma conta das prisões, como usaram isso como um produto comercial, criando o Corrida Mortal. E aí disso, os presidiários se rebelaram contra o sistema, o que é certo, é normal, é o que iria acontecer. Se aconteceu algo parecido no Carandiru, que nem era uma distopia, imagina num sistema fascista igual o desse filme. E a anarquia ainda se potencializa nesse cenário de casas de apostas, que é um bagulho que a gente vive hoje. O jogo se tornou quase uma entidade pra quem corre, mas ao mesmo tempo tem muita banalização da violência pra quem assiste. Na moral, eu acho isso muito foda. E pra melhorar, esse filme ainda faz uma subversão, onde aqui o Frankenstein é do mal. Tipo, ele é o rei dessa expansão, a cidade da expansão. Mas ele é um rei vilanesco. O cara comanda as gangues da cidade, ele é bem violento, ele mata agentes da SWAT de formas, inclusive, muito brutais. O filme escancara muito isso, que esse Frank, ele é mau. Desde o começo tem essa brisa de tentar pintar ele como vilão. Mas existem nuances, né? No fim das contas, isso é só uma questão de ponto de vista. Você também pode interpretar que ele é um líder revolucionário, até porque ele tá lutando contra o sistema. Então você pode interpretar que ele é um líder revolucionário que tá se apropriando da violência que o sistema usa contra eles pra usar como ferramenta. Inclusive tem um momento lá no meio do filme que o Frank faz um discurso falando sobre isso. Segundo, que tem um negócio muito da hora, que eu nem sei se foi os escritores que quiseram fazer isso mesmo. Eu acho que não acho que eles tiveram esse tato, acho que foi sem querer, mas existe. É um subtexto que tem desde o começo da franquia, mas que aqui nesse quarto filme ele fica muito mais nítido. Tipo, a franquia Corrida Mortal é sobre presidiários da pior espécie. A gente tem aqui as piores pessoas do mundo. Tem tipo assassino, estuprador, esse tipo de gente que correm numa corrida até a morte, e isso se torna entretenimento. De novo, dá pra falar muito sobre banalização da violência, que é um negócio que não só está dentro do filme, mas na nossa sociedade real, não tão forte quanto nessa ficção, mas existe, tá? A gente tá banalizando muito a violência. Mas também existe ali um negócio sobre escancarar a hipocrisia da humanidade. Os cidadãos de bens assistem essa barbárie com muito gosto. O programa Corrida Mortal, dentro desse cenário, desses filmes, é a coisa mais famosa do mundo. E as pessoas torcem por quem está correndo. Mas é daquele negócio, né? De tipo assim, eu vou torcer por esse cara, mas tipo, e a questão do julgamento? Ele é uma pessoa má, eu não queria torcer por ele. Porém, o Frank é o queridinho. E você já parou pra pensar por que ele é o queridinho? Será que é porque ele corre bem? Será porque ele é muito badass? Não é. É porque o Frank usa uma máscara. O Frankenstein é uma persona. E todos os filmes, inclusive, batem nessa tecla. O homem por trás da máscara não importa. O Frankenstein é uma idealização. E em cima disso, não tem como você enxergar quem que é o monstro, quem que é o ser humano que tá ali atrás. Não importa se é um cara inocente que foi incriminado igual no primeiro filme, ou se é um maníaco sádico igual nesse daqui. E isso tira a responsabilidade do público de torcer e gostar do Frank. Caralho, isso é muito foda! Isso é muito foda! Corrida Mortal tem uns negócios muito maneiro que vai muito além da corrida massa véi. E esse filme, pra mim, é o melhor que explora todos esses elementos. Mas agora vamos voltar pra história, que eu vou super resumir ela, porque eu acho que o vídeo já tá grande pra caralho. Mas é o seguinte: o Frank, aqui, que nós não sabemos quem que é o homem por trás da máscara, se tornou esse líder revolucionário intocável. E o governo precisa deter ele pra parar com essa brisa desse programa. E não só isso, mas dar um jeito na expansão, porque ali virou anarquia, virou uma cidade extra, além da sociedade normal. Assim, eles contratam a Weyland pra lidar com essa situação. E a solução deles é mandar alguém infiltrado dentro da cidade. Com isso, nós conhecemos o nosso protagonista, Connor Gibson, um agente do exército especializado em execuções individuais, combate 1x1. E ele é mandado pra dar fim no Frank. Inclusive, eles precisam que ele faça isso na frente das câmeras, porque o governo precisa desse sensacionalismo de mostrar pras pessoas, o Frank morreu, a persona, a idealização não existe mais. Porém, o Frank entra na cidade e aos poucos vai gostando das pessoas. Entendeu por que tem muito de Avatar, Dança dos Lobos aqui? Ele conhece o interesse amoroso dele, que é a bartender. Ele gosta do Listes, do Baltimore Bob, que é o Danny Glover. E assim como Avatar, Dança dos Lobos, Pocahontas, ele vai trocando de lado. Ele vai começando a gostar da galera de lá de dentro, das pessoas pra qual ele foi enviado pra espionar, inclusive dar fim nelas. E o filme conta essa história. O Connor entrando na cidade,
ganhando a confiança da galera, ele ganha o seu primeiro carro, faz amizade com uma gangue de mulheres ali, que inclusive é daí que ele tira a melhor amiga dele, que vira comissária de bordo, conhecendo o amor dele, gostando da equipe, se afeiçoando às pessoas e vendo a hipocrisia dessa situação, dessa distopia. Que isso que tá acontecendo é culpa do próprio governo, que lá no primeiro filme mandou, liberou que empresas privadas pudessem tomar conta de uma penitenciária. Que, mano, obviamente é um trabalho impossível pra eles lidar, impossível, não existe isso. É muito bom porque mesmo dentro da ficção, o filme entende o quanto isso é irreal. Além de ser um problema do próprio capitalismo, gerar esse tipo de distopia maluca. Cara, esse filme é bom, não é brincadeira. Não é uma obra-prima que revolucionou a sétima arte. Na verdade, ele é uma grande concha de retalhos, mas é uma boa concha de retalhos. Ele trabalha muito bem as nuances da franquia e pra mim é o melhor que faz isso. Como eu falei, o 3 não sabe pra que lado ele quer ir. Esse filme sabe muito bem, na verdade tem uma corrida só. Ele vai trabalhando o contexto o tempo todo pra ter uma corrida só. E mesmo assim, a corrida é boa. O filme é bem dirigido, cara. E depois de ter assistido aquela diarreia visual que é o terceiro, ver isso daqui, nossa, é um deleite pros olhos. Parece que você tá assistindo Cidadão Kane. Você tá vendo o 8,5 do Fellini. Você tá assistindo uma obra-prima. Dá pra entender as porras das corridas. Elas são bem gravadas. Não tem um monte de corte abrupto. Não tem um monte de câmera lenta. Não é irritante. Tem muito efeito prático foda. Sensação de velocidade. Explosão. No fim das contas, você até torce pelos corredores. Entra mesmo na brisa de corrida maluca mais 16. Tô nem brincando. Tipo assim, você olha o design dos bonecos. Você fala, pô, legal. E o santo bateu. O cara não foi nazi. É porque tem um personagem nazi no filme. Beleza, vou torcer por ele. Sério mesmo, que delícia que é Corrida Mortal 4. E antes de terminar a história, porque sim, a trama é super simples, mas é mais sobre a execução mesmo, eu queria explicar a importância de John Wick pra esse filme que eu ainda não falei. Você já deve ter reparado pelas cenas que eu coloquei que o protagonista é idêntico ao Keanu Reeves. Idêntico. E isso não é à toa, tá? Keanu Reeves hoje em dia é o grande herói de ação da contemporaneidade e na época já tinham 2 filmes de John Wick. E o personagem do Connor aqui é inspirado no John Wick sim, não só na aparência, mas principalmente na personalidade. O Connor aqui quase não tem falas, é um personagem sem muitas nuances, bem simples na verdade, beira o simplório, clichêzão, mas ao mesmo tempo é um personagem super badass, porradeiro pra caramba, sai na mão com todo mundo e ganho. E honestamente, tudo isso só funciona. No fim das contas, eu acho o ator meio sem carisma, não que o Keanu Reeves seja bom ator, mas ele é carismático. E pra mim, esse é um dos maiores defeitos do Corrida Mortal 3. Eu não gosto muito desse ator, mas mano, tá valendo. O filme funciona, o ator funciona e o personagem funciona. Também tem muito de Mad Max aqui, essa distopia industrial, mas tipo, distopia ao extremo. Os outros filmes também tem isso, mas toda a questão estética de distopia se passa dentro da prisão. Fora dela, o mundo é normal. Aqui não, o mundo virou uma distopia. Desgaste, falta de alimento, água, combustível. Mas no fim das contas, o Connor consegue, com a ajuda de uma agente que também tava infiltrada ali com ele, que eu nem falei, porque honestamente, mano, não importa, matarem o Frank. Mas ao invés de ir embora, assim como Avatar, ele resolve ficar na cidade. Então ele toma o manto do Frankenstein e se torna o rei da expansão. E o filme não mostra quem que era o Frank original, o que faz muito sentido, caralho, porque é isso, é sobre isso. Não importa quem é o homem por trás da máscara. Que filme foda, ele sabe muito bem o que tá fazendo. E assim, o Connor vira o Frank e ele vira esse herói antifascista que vai lutar contra o sistema. Acho que ficou um pouco nítido que eu gostei desse filme, né? Corrida Mortal 4 pra mim é o auge. É o filme que consegue unir a ação bagaceira bem feita com um contexto muito foda que eles já tinham criado anteriormente, com um texto que tem muito tato, um filme muito sólido, compacto, ele não precisa ter 2 horas, é um filme objetivo. Eu nem comentei sobre outros aspectos, mas a questão estética visual eu acho muito da hora. Mesmo sendo um home video de baixíssimo orçamento, ela funciona. Esse industrial acabado, com essa fotografia soturna e fria, faz todo sentido com a distopia. E não só isso, mas tem uma estilística por trás disso, diferente do terceiro filme que não tem nada. Mano, é a luz solar, parece, o terceiro filme. Esse filme também tem uns bagulho muito importante que eu não comentei, mas, mano, tem um gore ali muito pontual. Pontual nada, tem gore pra caramba. Tem uma nudez muito explícita que fazem parte não só do visual, mas corroboram com a ideia de distopia que o filme tá trazendo. Todos os personagens são loucos, são muito excêntricos, parece Mad Max mesmo. O
próprio Frank aqui lembra demais o Immortal Joe ou até o Humongous, tanto no jeito de falar quanto na personalidade. Mano, esse filme, ele bebe de muitas fontes, mas são fontes tão boas, ele faz o bagulho tão bem que só funciona. O filme é da hora. Sério, parabéns. E que surpresa que foi isso daqui. Um diretor que é conhecido por fazer continuações bagaceiríssimas que ninguém nem lembra. Tipo, mano, Ataque dos Vermes Malditos 5, 6 e 7. Escorpião 6. Escorpião Rei 6. Esse aqui mesmo é uma continuação que ninguém lembra. Ninguém sabe que existe Corrida Mortal 4. E é um filme muito da hora, é o melhor da franquia pra mim. E detalhe, vem depois do que foi o terceiro. Inacreditável, inacreditável. Corrida Mortal 4, pra mim, é o que a franquia sempre quis ser. É o filme perfeito de Corrida Mortal. De novo, claro que não é a melhor coisa do mundo, na verdade eu acho que no máximo do máximo ele é um nota 7, mas é um filme muito da hora que eu gostei demais de ter assistido. Até hoje nós não temos especulações de um quinto filme, o que eu acho uma coisa ótima, perfeito na verdade. A real é que me dá medo de, tipo assim, fazerem um quinto e cair na mão de um Roy Renier de novo e lançar outro filme merda feito no automático. Pra mim, se for pra fazer um negócio desse, deixa a franquia adormecida, ela terminou no ponto mais alto, está ótimo. E se você, assim como eu, é fã de Corrida Mortal, sente falta de mais conteúdo, eu vou indicar pra você assistir a série do Twisted Metal. Tá lá na HBO, pega lá mais uma recomendação do Tebas aqui. É uma série muito da hora, muito bem feita, tem os mesmos elementos de Corrida Mortal e é inspirada num jogo que, por sinal, eu sou fã pra caramba, que é um jogo clássico e muito bem feito, muito gostosinho. Assista a série do Twisted Metal, se você tiver a oportunidade e se você gosta de Corrida Mortal. No fim das contas, apesar de já estar cansado dessa franquia, eu gostei muito de ter terminado com este vídeo. Ela terminou em grande estilo pra mim e é muito legal esse ser o meu primeiro vídeo do ano. O que, inclusive, deixa um sentimento muito bom sobre Corrida Mortal. O retrospecto, pra mim, ainda mais terminando com esse último filme, é que, tipo assim, é muito da hora. A ideia desse vídeo, inclusive, era falar só sobre o terceiro, e aí eu trazia o quarto em outro vídeo. Mas, honestamente, ia dar, tipo assim, 2 videozinhos de 10, 12 minutos, e eu fiquei daquelas, ai, mano, eu prefiro fazer tudo de uma vez só, até porque o terceiro filme é bem ruim, ia ser um vídeo só meu reclamando. Vamos matar tudo numa cajadada só. E sinceramente, como eu já disse, eu nem queria falar do terceiro, mas o quarto é tão legal que me deu vontade de fazer esse vídeo. E eu fico muito feliz que Corrida Mortal conseguiu terminar num ponto tão alto, o que faz muito jus a essa franquia de ação B que eu gosto pra caramba. Dito isso, agradeço muito pelo carinho, por quem assistiu, por quem ficou até aqui e pela oportunidade que você me deu de assistir o meu vídeo. Se você gostou muito e é novo e quiser apoiar o nosso trabalho, o básico, se inscreve no canal, deixa um likezinho pro YouTube recomendar pra mais gente, pode compartilhar com amigos e família, comenta qualquer coisinha aí embaixo, comenta aí novas ideias de filmes esquecidos por Deus no churrasco pra a gente fazer vídeo. Muito obrigado pelo carinho, um beijo, é nóis, tamo junto.